O Flamengo acabou de fechar uma venda pesada que pouca gente viu acontecer. Ao mesmo tempo, Lucas Paquetá se reuniu com o West Ham e pediu para sair da Premier League para voltar para casa. E no meio disso tudo, uma derrota no Carioca que dividiu a nossa torcida. Mas a pergunta é simples: será que isso já é crise no Flamengo? Ou é uma leitura errada de momento por parte da torcida? Hoje a gente vai estar separando aqui a emoção da realidade, porque o que está acontecendo no Flamengo vai muito além do placar. Então, pessoal, nessa madrugada agora se confirmou uma negociação que, na minha visão, é cirúrgica por parte do Flamengo. O Flamengo caminhou a venda do Wallace para o Red Bull Bragantino e os valores giram em torno de 10 milhões de euros, com o Flamengo mantendo 30% dos direitos econômicos. E aqui entram 3 pontos fundamentais: não é venda por desespero, não é venda subvalorizada, é venda estratégica. Então, pessoal, o Wallace, na minha opinião, é um jogador mediano para bom. Fez aquele jogo bom contra o Chelsea, mas eu acho que não ia render, principalmente no Flamengo, que tem jogadores de alto nível. Então a venda dele vai dar mais oportunidade para o próprio Wallace estar aparecendo mais e também vai dar um desafogo ali para o Flamengo, que pode estar tentando um outro jogador que, na minha opinião, no meu ver, o Wallace não teria mais oportunidade no Flamengo. Voltando a falar aqui do Bragantino, ele já vem monitorando o Wallace há bastante tempo. Ele já estava no radar antes mesmo do Flamengo estar fechando com o próprio Wallace. Então, com isso, o Flamengo vai fazer caixa, ainda vai manter um percentual e, como eu falei, vai abrir espaço no elenco. Então, pessoal, eu acho muito importante o Flamengo manter um percentual, porque apesar de eu estar falando que o Wallace não teria espaço, um jogador de médio para bom, mas vai que ele arrebenta e explode. Então o Flamengo mantendo esse percentual aí, que eu acho que é de 30%, vai funcionar bastante. E quando você soma isso ao momento financeiro do clube, fica claro porque o Flamengo consegue sentar à mesa em negociações que muitos clubes nem conseguem iniciar. E é exatamente aí que entra a história do Paquetá, e é onde começa a ganhar força. Lucas Paquetá, ele não pediu para sair do West Ham. Não é porque ele quer sair do West Ham, ele quer voltar para o Flamengo. Então isso está mudando completamente toda a narrativa. Ele recusou Chelsea, ele recusou o Tottenham, ele recusou o Aston Villa, ele recusou proposta do mundo árabe. Ou seja, não é dinheiro, é decisão pessoal. Paquetá entende que ele precisa voltar às origens, recuperar a confiança, recuperar a cabeça depois do problema que ele teve com as apostas e principalmente recuperar o futebol perdido, né? E isso foi deixado claro internamente ao clube inglês, o West Ham, nessa última reunião, que ele não é porque ele quer sair do West Ham, ele quer voltar às origens, voltar ao Flamengo. Então, pessoal, hoje o que está existindo não é uma negociação travada pela vontade do jogador, é o oposto. O desejo do Paquetá já está alinhado com o Flamengo. Quem está fazendo o jogo duro é o West Ham. O clube, ele está brigando na parte de baixo da tabela e não quer perder um jogador decisivo agora. Mas o Flamengo entrou forte. E quando o Flamengo entra forte, não é só com o dinheiro, né? É projeto, é protagonismo, é ambiente, é status. E o Paquetá, ele não voltaria como mais um. Ele voltaria como um símbolo, como jogador central, como alguém que chega para resolver. Por isso, essa negociação ela não é simples, mas ela existe, é real e vai muito além da especulação. E o Flamengo, ele tá para chegar aí com até 42 milhões de euros, segundo algumas informações que eu tenho visto por aí. Então, o Flamengo sinalizou já com 35 milhões, acho que o West Ham já recusou, e agora o Flamengo vai fazer outra oferta. E o Paquetá está forçando a saída, mas ele não quer forçar de qualquer jeito. Ele quer simplesmente sair bem lá com o clube. Agora, uma passada aqui rápido na informação que o Flazoeiro trouxe sobre o Cebolinha. O Corinthians ele tentou um empréstimo por Everton Cebolinha e a resposta veio direto do nosso técnico, do Felipe Luiz,
que o Felipe Luiz conta com o Everton Cebolinha para a temporada. Então, ainda sem a renovação encaminhada, o Cebolinha, o Flamengo não liberou. Isso mostra que o elenco principal está sendo pensado com mais critério, menos impulso e mais planejamento. Então, pessoal, agora vamos falar aqui um pouquinho da derrota do Flamengo para o Bangu. Então, passar bem rápido mesmo, bem breve, você, claro. Muita gente aí, você vê muita gente falando um monte de coisa, falando que é vergonha perder para o Bangu. E também não dá para fingir que nada aconteceu, né? Até porque já é o segundo jogo e o Flamengo só tem 1 ponto. Mas, cara, é um time jovem, um time em formação, enfrentando um adversário fisicamente mais pronto, eles são mais experientes, mais maduros, então isso acaba pesando muito. O Flamengo perdeu? Perdeu, mas os moleques, eles perderam competindo, apesar de não ter sido um jogo muito bom daqueles, mas eles competiram. O Flamengo, ele até criou, ele teve bastante tentativas, teve chances reais até de empatar o jogo. O erro é achar que todo jogo o Flamengo vai atropelar independente do contexto. Então a gente tem que analisar o contexto, ver que o Flamengo estava jogando com o time, não era o time reserva do Flamengo, era o time sub-20, então, jogadores muito novos num campeonato que é profissional. E o time do Bangu é ruim, sim, mas o time do Bangu é ruim, mas é um time com jogadores experientes, com casca. E no futebol é aquilo, né? Se o Flamengo joga ali com um time titular, ganharia? Ganharia fácil, né? Eu acho que sim. Mas no futebol tudo pode acontecer. O time mais fraco pode vencer o mais forte. Então imagina ali que o Flamengo não era o favorito. Seria um jogo, vamos dizer, aberto. Então, pessoal, esses garotos, eles ainda estão em formação física, formação técnica, formação mental. A crítica, ela pode ser válida? Sim, mas ela não pode ser pesada, né? Até porque a gente vai estar desmerecendo e vai estar, como é que se diz? Diminuindo os valores da nossa base, né? Dos jogadores de base. Não pode queimar esses jogadores novos desse jeito. Então eu acho que a gente tem que ter muita cautela para poder estar queimando eles. Eles têm um jogo importante agora sábado, acho que é contra o Volta Redonda, lá em Volta Redonda, outro jogo difícil para eles. E até o Flamengo voltar, vão ser jogos difíceis, mas eu acredito na molecada, eu acredito que eles possam fazer um bom jogo e ganhar do Volta Redonda. Então, vamos resumir aqui, o Flamengo está se movendo bem no mercado. Já teve 2 contratações pontuais ali que a gente precisa, que é do goleiro, o Andrew, contratou também o zagueiro Vitão. O Paquetá, o Boto disse que como é que se diz? É oportunidade de negócio, não seria uma carência, é oportunidade. O Paquetá, um jogador gigante, de seleção brasileira e que está querendo voltar para o Flamengo, então é oportunidade. Então o Flamengo está agarrando essa oportunidade e ainda vem um atacante que o Flamengo precisa. Então o Flamengo ele vem se movendo bem no mercado, tem jogadores aí querendo voltar e o Flamengo mantém uma leitura fria até nesses momentos de pressão, porque a torcida ela pressiona e a torcida ela quer sempre o Flamengo contratando muito e sempre vai ter muita pressão. Então, pessoal, é isso. Me chamo Carlos Marinho, canal de pai para filho. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva, deixe seu like aí para dar uma moral pra gente.